Afinal de contas, o que é que faz um game ser assustador? Será que é o fato de você estar preso em algum lugar enquanto várias criaturas estão atrás de você, ou de você sequer saber o que está acontecendo, onde está e só saber que precisa sobreviver? É por isso que jogos de terror são tão bons. São experiências angustiantes que dão uma grande sensação de recompensa quando conseguimos enfim superar todo o nosso medo. Eu sou o Samurai e no vídeo de hoje temos os jogos mais sinistros de PlayStation 3 que vão fazer você dormir de luz acesa por alguns bons dias. Então bora lá, porque a diversão está apenas começando. Samurai. Baseado nos filmes da franquia de terror Jogos Mortais, em Saw, você entra na pele de um detetive que acorda preso em um hospício abandonado. Quando ele desperta, percebe que irá precisar escapar de um jogo macabro planejado pelo próprio Jigsaw e assim aprender a dar mais valor à própria vida. Além disso, para piorar ainda mais, encontramos diversos bandidos que foram presos por ele. A partir daí, o jogador deve sobreviver a uma série de salas cheias de armadilhas mortais, enquanto procura pistas para encontrar a saída. A narrativa desse game é muito semelhante aos filmes dos Jogos Mortais, e isso é bem legal. Ao longo da gameplay, encontramos armadilhas, situações e até mesmo personagens que já apareceram nos filmes. Esse jogo apresenta uma boa atmosfera de terror, com ambientes sombrios e uma trilha sonora assustadora, além de uma história intrigante que se desenrola a cada sala que você supera. As armadilhas também são bem criativas e desafiadoras, exigindo que você use sua inteligência e habilidades de resolução de quebra-cabeças para escapar da morte. Você deve explorar cuidadosamente cada ambiente em busca de pistas, itens e chaves para avançar no jogo. Ainda tivemos também a sua continuação, Saw 2, que segue a mesma mecânica do game anterior, com perspectiva em terceira pessoa, misturando momentos de ação com resolução de enigmas. Só que na minha opinião, ele não é tão bom quanto o primeiro. Os combates, que já não eram o maior forte do primeiro game, foi bem piorado. Os gráficos, principalmente para uma continuação, espera-se que seja melhor, mas eles não são lá essas coisas, e sinceramente foi um game bem fraquinho. Eu prefiro bem mais o primeiro game, que é mais assustador. Lançado em 2008, Silent Hill Homecoming foi um jogo que foi o divisor de águas entre os fãs. Isso porque esse game retirou muitos elementos clássicos da saga, deixando um pouco de lado o clima sombrio e macabro e dando lugar a mais ação e sustos. Nesse game, você encarna Alex Shepard, um veterano da guerra que volta para sua cidade natal em busca de seu irmão. Porém, chegando nessa cidade, ele percebe que algo muito estranho está acontecendo, que sua cidade natal, Shepherd's Glen, possui muitos segredos com a temida Silent Hill. Uma das coisas que mais chamou a atenção para esse jogo foram as mudanças com relação aos outros games da saga. Por mais que a gente gostasse muito do clima dos jogos antigos, não podemos também retirar o mérito de algumas melhorias que esse game trouxe, como no sistema de combate, que ficou um pouco mais dinâmico e satisfatório. Como um veterano de guerra, o Alex conta com diversas habilidades que os personagens dos jogos anteriores da saga não possuíam, por serem só pessoas comuns, como eu e você. Imagina a gente no lugar deles, estar vendo, por exemplo, um demônio desses aí na nossa frente. Eu mesmo corria sem nem olhar para trás. Aqui você pode focar a sua atenção no oponente. O Alex é bem mais habilidoso com as armas, e você pode até mesmo desviar de golpes das criaturas. Uma das coisas que mais me impressionou nesse game aqui na época que eu vi ele foi a qualidade gráfica. Os cenários são muito bem construídos, com muitos detalhes e efeitos visuais. Realmente, para a época, esse game aqui era muito bonito, seguindo o costume da saga de sempre ter gráficos excelentes para a sua geração. No mais, esse game é meio renegado pelos fãs da saga Silent Hill, mas vale sim a pena jogar e é bem assustador em diversos momentos. Ele trouxe algumas melhorias e realmente mudou muita coisa dos jogos antigos, mas ainda assim, não deixa de ser um Silent Hill.
E em 2008 tivemos também o lançamento de outro grande game de terror feito pela Visceral Games. Dead Space é um verdadeiro survival horror, onde vários recursos são bem escassos e você deve escolher sabiamente como irá gerenciar seus recursos para não ficar sem vida ou munição. Os monstros desse game são bem assustadores. Em diversos momentos você só escuta o som que eles emitem e não sabe onde diabos eles estão, ou se não vão simplesmente aparecer nas suas costas. Isso deixa o clima desse game aqui bem intenso. Quando encontramos essas criaturas, também podemos ver um sistema de combate diferenciado, deixando de lado os clássicos headshots para matar rápido as criaturas e dando lugar aos desmembramentos para acabar de vez com elas. Não basta só atirar na cabeça e pronto, você deve desmembrar seus inimigos até que eles não possam mais te atacar. O legal é que dependendo de como eles são feridos, os inimigos podem adotar novos comportamentos e táticas, até mesmo criando novos membros. Eles também são bem inteligentes e vão ficar sempre em constante movimento para dificultar a sua vida. Eles pulam, às vezes se escondem e até mesmo se fingem de morto, então devemos sempre certificar se eles ainda estão vivos. O áudio desse game aqui é algo de se tirar o chapéu, desde os sons macabros do ambiente, aos barulhos que os inimigos emitem e as músicas de tensão quando os inimigos aparecem. Tudo isso contribui para fazer desse game um dos melhores jogos de terror do PlayStation 3. Outro game de terror que vale muito a pena jogar é o Fear. Essa é uma saga que conta com 3 jogos, mas que na minha opinião o primeiro deles é de longe o melhor. Os outros 2 não chegam aos pés do primeiro game. O enredo do primeiro Fear narra a experiência de um novato na equipe de Elite Fear, uma força-tarefa do governo especializada em missões que envolvam problemas sobrenaturais. Nesse caso, o dever é investigar e eliminar um sargento lunático com poderes paranormais que controla um pelotão de soldados clonados. A jogabilidade desse game é muito boa e mesmo apesar de ele ser um game velhinho, já que ele foi lançado lá em 2005, mesmo assim ainda é excelente utilizar todas as armas para combater os inimigos. Principalmente pelo uso do efeito do Bullet Time nos combates, que deixa o tempo em câmera lenta por alguns segundos e permite ao jogador mirar de maneira mais precisa. Aqui, esse efeito foi muito bem utilizado e casa perfeitamente com a nossa gameplay. Outro destaque desse game é a sua inteligência artificial, com inimigos inteligentes e com capacidade de se organizarem no mapa e fazerem manobras táticas como flanquear o jogador ou até mesmo buscar cobertura quando está levando muito tiro. É impressionante e nesse quesito Fear ganha de muitos jogos atuais. No mais, Fear é um jogo bem sinistro que faz o jogador pensar bem a cada sala que ele entra e temer muito a aparição de uma garotinha chamada Alma, que só pelo nome já dá pra saber que não é lá a flor que se cheire. Olá, eu quero jogar um jogo. Durante muito tempo você assiste meus vídeos e nunca se inscreve ou deixa o like. Pois bem, hoje então você irá aprender que não custa nada ajudar um amigo e que as suas escolhas têm consequências profundas. O nosso jogo é bem simples. Ou você deixa o like e se inscreve agora no canal, ou então, essa noite você irá receber uma visita especial de um dos maiores serial killers da história, o Kid Bengala. Escolha com sabedoria. Que os jogos comecem. Limbo é um jogo de plataforma e quebra-cabeças, onde você controla um garotinho sem nome em busca da sua irmã desaparecida em um mundo misterioso e perigoso. O mundo de Limbo é totalmente em preto e branco, com gráficos minimalistas e sombrios, que criam uma atmosfera arrepiante. Alguns inimigos, mesmo sendo simples, são assustadores. Tem uma aranha no começo desse game que me dá calafrios só de pensar. A gameplay de Limbo é toda baseada em física, você
você deve resolver vários quebra-cabeças e desafios ao longo da jornada. Alguns são bem simples, como empurrar caixas para alcançar lugares altos, enquanto outros são bem mais complicados, envolvendo armadilhas mortais, criaturas assustadoras. O que eu mais gosto em Limbo é o fato de que ele não segura na sua mão em nenhum momento. Você é deixado sozinho em um mundo hostil e é obrigado a descobrir as coisas por conta própria. E a falta de qualquer explicação, de qualquer diálogo ou outro personagem para interagir, gera várias interpretações do que está acontecendo e de qual é o objetivo final. Limbo é um jogo que pode parecer bem simples e ele também é bem curtinho. Cerca de 3 horas assim você já zera ele tranquilamente. Mas cada minuto desse game é intenso e memorável. E com certeza é um jogo que todo fã de terror deve experimentar. Até porque você consegue zerar em uma tarde, então é muito bom. The Evil Within é um jogo de survival horror que foi produzido pelo mesmo criador da série Resident Evil. Na história desse game, o jogador assume o papel do detetive Sebastian Castellanos, que investiga um assassinato em massa em um hospital psiquiátrico. Após entrar em uma armadilha durante a investigação, ele acaba em um mundo distorcido e cheio de criaturas assustadoras. A partir daí, devemos lidar com as mais insanas situações, como por exemplo, escapar de um maluco com uma motosserra. Será que isso não te lembra algo? Sim, esse game aqui ele tem muitas inspirações em Resident Evil. Na verdade, ele é muito mais Resident Evil do que vários jogos dessa saga que foram lançados para o PlayStation 3. Mas além disso, esse game aqui ele ainda é bem único, já que ele é bem desafiador, com inimigos rápidos e resistentes que precisam ser abatidos com precisão. Caso contrário, você vai acabar rapidamente com a sua munição e com seus recursos. E olha que esse game aqui te dá tipo 2 balas para derrotar 2 inimigos, então precisamos saber muito bem como gastar os nossos recursos. E como se não bastasse as criaturas assustadoras, esse jogo ainda tem como obstáculos armadilhas mortais e desafios de puzzles, que são essenciais para avançar no game. Os chefes são marcantes e muitos deles te derrotam com um hit só, o que faz com que as lutas contra os chefes façam o jogador não tirar os olhos da tela em nenhum instante. The Evil Within foi um jogo que foi um sucesso de crítica e público, sendo aclamado como um dos melhores jogos de terror da sua geração, que vinha tendo muitos fracassos de sagas bem famosas. Esse jogo foi um ótimo respiro para o gênero survival horror. E olha, eu também fiz um vídeo com 20 jogos obrigatórios de PlayStation 3. Além desses games de terror, eu também falo de mais jogos nesse vídeo, então fique à vontade para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Tamo aí na atividade, até o próximo vídeo, valeu!